Boa tarde, terceiro ano. Boa tarde, paz. Tia Valéria da Informática. Vamos para mais uma aula. Continuando no Microsoft Word, nosso editor de texto da Microsoft. Então, vamos para mais uma aula. Bom, tenho aqui o meu atalho do Word, mas não vou abrir o Word, porque eu vou abrir um texto que já está salvo, para em cima dele a gente aprender alguns recursos que o Word tem. Então, eu tenho aqui, ó, o texto em coluna. Lembra? Nós já fizemos na aula passada. Não foi na aula passada. Acho que há duas aulas atrás aprendemos a deixar um texto em duas ou mais colunas. Então, eu vou abrir esse texto. Duplo clique, né? Em cima do texto. Tá aí o meu texto em coluna. Ok? Então, eu tenho um texto de uma folha só. Ó, vou diminuir aqui o zoom da folha. Tá vendo? Uma folha só. O recurso que nós vamos aprender aqui no Word hoje é o localizar e o substituir. E depois a caixa de texto. Geralmente, localizar ou substituir nós usamos quando nós temos um documento de muitas páginas, de 10, 20, 30 páginas, e nós queremos localizar uma palavra no texto. Eu quero localizar uma palavra no texto. Para mim não ler o texto todo, eu tenho esse recurso no Word. Por exemplo, nesse texto que eu tenho aqui, é um texto pequeno, mas vamos fazer esse exercício em cima dele. Eu quero localizar a palavra classificar. Para mim não ler o texto todo, eu tenho o recurso do Word que está aqui, ó. Na barra, e esse recurso, ó, localizar, ele está aqui no menu da página inicial. Então vamos lá. Aí eu clico aqui, localizar. Ele me abre essa caixa de diálogo aqui do lado esquerdo e eu digito aqui nessa caixa de texto a palavra que eu quero localizar. No texto, classificar. Olha o que ele já fez? Ele já grifou a palavra aqui no texto em amarelo. Bom, né? Ele me localiza a palavra. Então, tem um documento com muitas páginas, precisa localizar uma palavra, não vai ler o texto inteiro. É só ir aqui no localizar, ok? E eu tenho também o recurso de substituir. Por exemplo, nesse texto eu usei a palavra classificar, mas ela não está me dando o sentido correto que eu queria usar. Eu quero então colocar selecionar. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui o recurso, ó, substituir. E ele me abre uma caixinha de diálogo, né? Então ele fala: qual palavra você vai localizar? Já está aqui classificar, porque eu já tinha digitado, localizado antes. Mas, ó, digamos que não. Então eu escrevo classificar. Então, ó, localiza a palavra classificar e substitui por selecionar. Então vamos lá. Aí eu clico aqui, substituir. Olha, ele grifa a palavra, ele fala: olha, a palavra está aqui, eu já encontrei. Aí você clica de novo, substituir. Olha lá, terminamos de pesquisar o documento. E ele, olha aqui, a palavra aqui era classificar, ele substituiu por selecionar. E se no texto você tiver mais de uma palavra classificar e quiser substituir todas, quando vier aqui, você, em vez de clicar no substituir, você coloca substituir tudo. Aí, onde estiver no texto a palavra classificar, ele vai substituir todas por selecionar. Ok? Muito legal esse recurso, né? E o Word também tem o recurso de caixa de texto. O que é uma caixa de texto? Caixa de texto é quando eu quero deixar uma frase ou um artigo, alguma coisa no texto em evidência. Professora, o que é evidência? Bem destacado para a pessoa ler melhor. Então vamos ver? A caixa de texto, eu venho aqui na barra de menu, opção inserir.
inserir, ok? E ele me abre aqui, ó. Ó o botão aqui, caixa de texto. Você clica, ele vai te abrir vários tipos de caixa de texto. Geralmente a gente usa essa, mas eu tenho aqui, ó. Eu posso criar uma caixa de texto aqui do lado esquerdo. Hoje nós vamos trabalhar com essa, nas outras aulas nós trabalhamos com os outros tipos. Então eu vou clicar aqui. Olha aqui o que ele já me colocou, ele já criou a caixa de texto. Eu quero ela aqui no meio, porque eu quero que ela destaque uma frase que eu vou digitar. Como é que eu arrasto? Ó, vem aqui na linha pontilhada, o mouse ficou com uma cruz preta, que é a seta de movimentação. Ó lá. Aí você arrasta e põe aqui. Clica aqui dentro, apaga esse texto que tá aqui e você pode digitar o que você quiser em destaque. Vamos lá. Aprendendo sobre localizar e substituir. Ainda posso selecionar, venho aqui na página inicial, posso, ó, centralizar ele dentro dessa caixa de texto, colorir. Ele é um texto normal. Clico fora para tirar. Olha aí. Ele não me estragou o texto em coluna. O texto ficou em volta da caixa de texto e ficou destacado. Então, a caixa de texto, entre várias outras opções, ela também tem essa de destacar alguma coisa sobre o texto. Legal, né, gente? Nós ainda vamos falar mais sobre caixa de textos, tá? Por exemplo, eu posso deixar essa caixa de texto, mas eu posso tirar essa linha daqui, ficar só a palavra destacada. Isso vai ser uma próxima aula, ok? Então, eu vou salvar a alteração. Por quê? Porque quando esse texto ele já estava salvo, mas sem a caixa de texto. E também sem a substituição que eu fiz da palavra, classificar para selecionar, né? Então, é só eu salvar a alteração, porque ele já é um texto salvo aqui, ó, texto em coluna. Clico aqui no disquetezinho, salvar, alteração já salvou, ok? Tem atividades para fazer sobre essa aula de hoje, tá? Então, gostaram da aula de hoje? Então, até mais. Fim de aula. Beijo, gatinhos!